Oi, vovó. Meu nome é Marcelo Paoli, eu sou psiquiatra geriátrico e eu estou aqui para falar para vocês de um problema muito importante que é a insônia. Doutor, gostaria de saber especificamente o que é a insônia. A insônia é a dificuldade ou de iniciar, ou de manter, ou de obter um sono repousante. A insônia ela pode ser ou aguda, né, ou pontual, né, durar poucos dias, ou ela pode ser crônica, durar vários dias. Exatamente o que a gente pode caracterizar por um sono repousante? É a sensação de estar descansado, de ter dormido bem, não é? Alguns sintomas de insônia são déficit de atenção, déficit de memória, a sensação de estar cansado, a necessidade de precisar tirar um cochilo, a sensação subjetiva de não ter dormido direito. Então, esses são alguns sintomas, alguns sinais, alguns indicativos de que o sono não foi repousante, de que o sono não foi restaurador. Seria um sinônimo de sono não repousante. É possível a pessoa dormir, acordar achando que teve um sono repousante e não ter um sono repousante? Sim, existe. Há pessoas que, quando a insônia ela se instaura de uma maneira muito insidiosa, muito vagarosamente, a gente não percebe que a insônia aconteceu, né? Então, a gente sente que a gente vai tá dormindo bem, não está percebendo, vai às vezes consumindo uma quantidade maior de estimulantes, por exemplo, de café, né? Vai ficando cronicamente, né, paulatinamente mais irritado, ou às vezes mais sonolento, às vezes fica um pouquinho mais parado e cochila, assiste TV e dá uma cochilada, por exemplo, às vezes combina dar uma cochilada no trânsito, e a pessoa não percebe, ela acha que ela está dormindo bem, ela não percebe essas, né? A clínica do sono, da insônia, tanto no adulto quanto no idoso, ela é importante. É importante ter essa atenção, porque às vezes as mudanças são tão discretas e demoram tempo para acontecer que as pessoas não percebem. Então é importante ter atenção nisso daí, em sintomas que são muito leves e a própria pessoa ela não percebe. E falando mais diretamente assim, para o idoso, é comum o idoso ter insônia, e como que ele vai tratar essa insônia? Como que ele vai lidar com esse problema? A insônia é um problema de saúde muito comum, tanto no idoso quanto no adulto, mais comum no idoso. Para tratar esse problema é preciso fazer o diagnóstico correto, né? Então, condições clínicas, medicações, condições ambientais, então do quarto, condições da cama, né? Hábitos do sono, condições de vida, situações que podem estar estressantes, que podem estar pontualmente alterando a condição do sono, e por último os transtornos mentais, as condições psiquiátricas, como depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, ou até mesmo as demências, que podem ser um sintoma inicial, né? Podem ter como seu sintoma inicial a insônia. Muitas vezes, o primeiro sinal de um transtorno de ansiedade ou de uma depressão é a alteração do sono, é uma insônia inicial, uma insônia terminal, ou seja, a pessoa começa a ter dificuldade de começar a dormir ou começa a acordar mais cedo. Outras vezes, o que pode acontecer é a pessoa que está realiza o tratamento para depressão, para ansiedade, ou transtorno afetivo bipolar, já está quase totalmente compensada e ela continua com insônia, quer dizer, é um sintoma residual, ou seja, precisa ainda fazer um ajuste final na medicação para que este último sintoma, a insônia, seja resolvido. O fato é, doutor, se o idoso ele tem a insônia, sendo ela crônica ou não, ele deve procurar uma assistência médica, ele deve procurar um especialista no assunto, ou ele pode tentar com remédios caseiros, do tipo tentar com chazinho, ou outros tipos de possibilidades. Eu acho que sim, tem que procurar assistência médica sempre, é muito importante procurar assistência médica para fazer o diagnóstico correto do problema da insônia, porque a insônia traz o que a gente chama de perda de morbidade, ou seja, quando
se tem a insônia, aumenta-se a probabilidade de ter outros problemas de saúde. Ou seja, se eu estou com insônia, então eu vou estar muito sonolento à noite, eu vou levantar várias vezes da cama, então sonolento eu posso cair e me machucar e levar a ter mais doenças. Então, morbidade, aumento da morbidade, ou seja, aumenta a probabilidade de ter mais doenças, né? E a perda da qualidade de vida. Então, a insônia leva ao aumento da morbidade e perda da qualidade de vida, né? Claro que o processo de insônia pontual, ou seja, a diminuição da qualidade de sono pontualmente, 1, 2 noites de sono, por causa de algum estressor, uma conta para pagar, alguma preocupação com algum ente querido, né? Muitas vezes aqui, a gente, por exemplo, estamos em São Paulo, algum barulho, né? É comum e é natural que aconteça. Então, talvez sim, a gente possa recorrer a algum chá natural, não sei se, claro, respeitando as suas contraindicações indicadas pelo médico, né? Explicadas pelo médico, né? Mas, assim, remédios naturais, não remédios naturais, mas alimentos naturais, assim, evitar chás e cafés à noite, depois das 4 horas, né? Mas não remédios fitoterápicos e remédios na farmácia comprados, mas alimentos naturais, sim, como chás, sim. Doutor, eu queria só para completar, eu gostaria de deixar um recado para esse idoso que tem insônia, falando para ele que é possível resolver esse problema e que é uma situação completamente irreversível. Procure o seu psiquiatra, o seu geriatra para tratamento, porque isso vai levar a um aumento da sua qualidade de vida, uma melhora da sua qualidade de vida muito importante, né? Todos nós já tivemos uma insônia pontual e a gente sabe como é ruim, como fica pior a nossa qualidade de vida no dia depois, né? E ter isso cronicamente é muito ruim. Doutor, outra pergunta muito frequente é o fato das pessoas se utilizarem de muitos remédios para dormir, calmantes, relaxantes musculares, entre outros. O que o senhor pensa disso e qual que é o cuidado específico que o idoso tem que ter nesse sentido? O uso de medicações para dormir, né, os calmantes, os benzodiazepínicos, relaxantes musculares, ele, na grande maioria das vezes, não está indicado nos idosos. Por quê? Essas medicações, elas têm um efeito de lentificação psicomotora, ou seja, elas pioram a função motora, né, a movimentação e as funções psíquicas, né, tanto a memória, o raciocínio, a inteligência, e elas têm uma meia-vida, ou seja, a ação delas é de dias, né? Então elas vão se acumulando. Então, o que elas acabam levando? Aumentando o risco de quedas, aumentando o risco de outras doenças e piorando memória, piorando a atenção, predispondo a pequenos acidentes, predispondo a vários efeitos indesejados. O que a gente faz quando tem um paciente com insônia? A gente trata a causa de base, a doença clínica, a condição ambiental, o problema no quarto, o problema a ansiedade, né, o problema do transtorno psiquiátrico, as medicações, ou o problema do sono primário, que são algumas condições que a gente chama, chamadas, por exemplo, a apneia do sono, a síndrome das pernas inquietas, que são condições que vêm insidiosamente e atrapalham o sono e tem tratamento específico, né?